vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Vamos ler juntos o verso 10? E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Juntos, verso 12, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Eis a pergunta. Quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram-no no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Junto ao verso 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós precisamos viver nesta vida na perspectiva da eternidade. O que nós percebemos pela palavra de Deus, que um dia esta vida terá fim. Tudo aqui terá fim. E a gente tem que viver na perspectiva da eternidade. Agora, queridos, nesse texto, nós vamos descobrir que esse texto está tratando da igreja do Senhor. E há 3 coisas que eu quero mencionar nesse texto, na palavra de Deus. Uma delas, irmãos, é a realidade da vida, da nossa existência aqui. O anjo ou o ancião, quando se dirige a João, ele faz uma pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Veja a pergunta aí no verso 13. Quem são e de onde vieram? Quem são e de onde vieram? E João então diz: olha, o Senhor sabe, tu sabes. E qual é a resposta? Aqui nesse texto, do verso 14 em diante, nós vamos descobrir 3 realidades que nós enfrentamos nesta vida. 3 realidades que nós enfrentamos nessa vida. Primeira realidade, irmãos, que nós enfrentamos nesta vida é a realidade das tribulações. O ancião ou o anjo que está aqui diante de João, ele diz assim: são estes os que vêm da grande tribulação. São estes que vêm de onde? Da grande tribulação. Uma das coisas que acontece na vida são grandes tribulações. Nesta vida, irmãos, nós passamos por grandes tribulações. E a palavra tribulação, ela é uma palavra chamada de tribulum, que era um rolo utilizado para passar em cima do trigo, para descascar o trigo. Era um rolo que era usado para isso. Então, nesta vida, vez por outra, parece que vem um rolo para passar por cima da gente.
E não tem bom aqui, porque o texto está tratando do povo de Deus, o texto está tratando da igreja do Senhor. E nesta vida, uma das realidades da vida são as tribulações, as grandes tribulações que nós passamos nesta vida. Quem são estes? De onde vieram? O que é que ele diz? Em vez de ele dizer, não, eles vieram lá da terra, ele diz, não, são os que vieram da grande tribulação. São aqueles que passaram por tribulações. Não tem como, irmãos, viver nesta vida e não ter tribulações. Quando nós lemos a palavra de Deus, a tribulação que se refere à palavra de Deus, grande tribulação, é de forma extensiva. Enquanto nós vivemos, passamos por tribulações. Isto é uma das realidades da vida. Qual é a segunda realidade da vida? O texto então nos diz, e eu quero que os irmãos olhem comigo aí no versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Uma das realidades da vida são as tribulações. Uma segunda realidade da vida, irmãos, é que somos molestados nesta vida. Nesta vida nós sofremos, somos molestados. Nesta vida nós podemos passar necessidades. O grande problema é que às vezes nós achamos que porque somos de Deus, porque somos crentes, a gente não vai passar. É um grande equívoco. E às vezes eu não sei se colocaram isso na nossa cabeça, porque na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que no mundo a gente passa por aflições. Nesta vida, além de sermos atribulados, nesta vida ainda somos molestados. Molestados por sede, por fome, por sol, circunstâncias, situações. Somos molestados. Porque eu sou de Deus, eu estou blindado. Essa é uma palavra muito utilizada nesta vida, nesses últimos tempos. Se você quiser ser blindado, meu irmão, não há ninguém blindado nesta vida. Eu gostaria até que fosse. Eu não sou blindado. Ano passado fui assaltado. Está uma arma na minha cabeça. Eu nunca tinha visto uma 12 de perto. Eu senti, foi uma 12 na cabeça. Nessa vida nós somos molestados. Não há. Essa é uma realidade. E o texto aqui trata exatamente disso. Uma outra situação, uma outra realidade da vida, irmãos, é que nesta vida, uma das realidades nessa vida é que nosso emocional também é atingido. O texto nos diz aí no verso 17, e Deus lhes enxugará dos olhos todas lágrimas. Nesse instante o Sandro estava chorando. E quantos talvez choraram esta semana? Nesta vida a gente chora. Quando eu não era crente eu chorava de raiva. Eu tinha raiva, eu chorava de raiva. Mas nessa vida a gente chora. Porque se o texto está dizendo que Deus enxugará de todos os olhos a lágrima, é porque alguém chorou. É porque nós choramos nessa vida. Não sei quantos choraram esta semana, mas isso é uma das realidades da nossa vida. O nosso emocional às vezes é atingido. Homens que choram, mulheres que choram por perdas, situações, circunstâncias. Irmãos, e nosso mundo está cheio de lágrimas. É o tempo todo a gente liga a televisão e a gente chorando. Nos noticiários o que aparece de gente chorando. Isso é uma realidade da vida.
Choramos quando perdemos um ente querido. Não é verdade, irmãos? O texto relata essas três realidades: tribulação, moléstia e choro. São três realidades da vida. Eu volto a repetir, esse texto está tratando de povo de Deus. Tire da sua cabeça, por favor, em nome de Jesus, que você é blindado, que você é super-homem, que você não passa por isso, ou que se você passar por isso é porque não tem fé, ou porque se você passar por isso é porque Deus te abandonou. Não é, irmãos. Não é. Faz parte da vida. E o grande problema é que quando a gente está enfrentando, ou quando nós estamos enfrentando estas situações, sempre aparece um para dizer uma coisa diferente, que não é bíblica. Porque nós, hoje, tem os triunfalistas, os que chegam para a gente para dizer: não, se você está passando isso é falta de fé, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente fica pior ainda. Por isso que é bom você ouvir a palavra, a realidade da palavra. Ou seja, nesse mundo a gente sente tristeza, irmãos, a ponto de chorar. Nesse mundo a gente passa tribulações que a gente não queria passar. Nesse mundo nós somos molestados. Passamos necessidades. Porque o texto fala exatamente: jamais terão fome, né? Ou seja, fome trata de necessidades que a gente passa na vida. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Nesta vida nós somos molestados, passamos necessidades, dificuldades nesta vida. Então nós precisamos amadurecer. Estamos sujeitos a isso. Agora, irmãos, eu estou pegando esse texto do final, porque o texto está tratando da igreja. A igreja, o povo que viveu nesta terra na perspectiva da glória. O povo que, embora tribulado, embora molestado, embora seu emocional atingido, chorando muitas vezes, mas que vive na perspectiva da eternidade, que olha e diz: um dia eu estarei lá na eternidade, um dia eu viverei na eternidade. Por isso a pergunta é: quem são e de onde vieram? Quem são e de onde vieram? Claro que esse texto interessante está dizendo: só aqueles que vieram da tribulação, que vieram de uma vida molestada, que vieram de problemas emocionais gravíssimos, eles vieram dessa situação, eles vieram de lá. Mas que, a despeito de tudo isso, viveram na perspectiva da glória, que viveram na perspectiva da eternidade. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança se limita a esta terra, somos os mais desgraçados desse mundo, os mais infelizes desse mundo. Porque tem gente que só vive na perspectiva deste mundo. Nós precisamos viver na perspectiva de eternidade, que a vida vai ter um fim, que tudo vai se acabar, seu filho vai morrer, você vai morrer, meu irmão, tudo vai passar, tudo um dia que vai ter fim. Então a gente precisa alimentar isso, alimentar a nossa vida, nossa família. Precisamos falar para os nossos filhos urgentemente a viver na perspectiva da eternidade, porque, irmão, nós estamos caminhando para o fim. Estamos rumando para o fim. Eu não entendo como é que algumas pessoas ainda ficam esperançosas de um mundo melhor. Porque, irmãos, eu tenho 55 anos. E da época que eu nasci para cá, o mundo só piorou. Só vem piorando. As pessoas são terríveis. Os seres humanos se tornaram selvagens, monstruosos, perigosos, ambiciosos. É este mundo que nós vivemos. Então, nós vivemos uma realidade que cada dia piora.
Mas bem-aventurados aqueles que vivem na perspectiva da eternidade. Amém, irmãos? Quem são estes? João tem a visão de quê? Da glória, dos que estão na glória. Estes são os que vieram da tribulação, foram molestados lá, que choraram lá, que sofreram lá, mas que agora estão na glória. Irmãos, eu gostaria que você seguisse comigo detalhadamente nesse texto, versículo 9. Veja que na epígrafe está escrito assim: visão dos glorificados. Aqui esse texto está tratando de um povo que já está no céu, um povo que já está na glória. Quais as características desta igreja glorificada? No versículo 9, primeira característica: uma igreja inumerável. Depois destas coisas vi e eis o quê? Grande multidão que ninguém podia contar. Primeira característica da igreja gloriosa é que ela é inumerável. Ninguém podia contar. Meu irmão, olhe para cá e preste atenção nisso. O que Deus está fazendo na terra, você não tem noção. Você não sabe quantas pessoas estão sendo salvas, libertas, transformadas pelo Senhor em toda a terra. Nós que às vezes temos aquela mentalidade de predestinação, e a gente criou que predestinação é um grupinho bem pequenininho, resumido, que parece que poucos vão escapar. Mas quando a gente lê esse texto está dizendo que é um número incontável. A igreja de Jesus é inumerável. Então nós que cremos na doutrina da predestinação, a gente tem que pensar o seguinte: que os predestinados, que os eleitos e os escolhidos são inumeráveis. Um número incontável. Você vai se surpreender quando chegar lá na eternidade, pessoas que você vai encontrar que você nem imaginava, porque o céu tem almas que a igreja não tem. Quando eu estou falando de igreja, igreja local. Gente que nos últimos instantes de vida se rendeu ao Senhor, que Deus salvou, que Deus transformou. Então a primeira característica desta igreja gloriosa é que ela é inumerável. Segunda característica desta igreja é que ela é universal, não do reino de Deus, mas ela é universal. Olha, irmãos, olha como é que diz aí o texto. Verso 9, diz o quê? De todas as nações, tribos, tem índio também sendo salvo, povos e línguas em pé diante do trono. A igreja de Jesus, irmãos, esta igreja é inumerável, mas esta igreja é universal. Tem gente em tudo quanto é lugar. Tem gente sendo salva. Meu irmão, quem salva é o Senhor. Então é Ele o autor desta obra. Ele é o autor e consumador da fé. Então quem realiza é Ele, não é você. Não sou eu, é Ele. Então é Ele que está salvando. Gente de tudo quanto é língua, nações. Embora nós não acreditamos no universalismo, mas acreditamos numa igreja universal, que tem gente em tudo quanto é lugar do Senhor Jesus. Essa é uma outra característica. Irmãos, que coisa maravilhosa, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Então, é uma igreja universal. Terceira característica desta igreja, irmãos, é que ela é uma igreja honrada. Essa igreja estava como? Aí no verso 9, a parte final do verso 9.
está projetado ali. Eles estavam como? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Aí diz que eles estavam em pé, não estavam caídos, derrotados, estavam em pé, irmãos, vestidos de vestiduras brancas. Igreja honrada. É por isso que a gente tem que viver na perspectiva da eternidade. Uma igreja numerosa, inumerável, universal, honrada. Quarto lugar, uma igreja pura, vestido de vestiduras brancas. Ideia de pureza, lavada com o sangue do Cordeiro. Então, uma igreja pura. Está falando de eternidade, da igreja que está lá na eternidade, a igreja que está lá na glória. Lá na glória, todo mundo limpo, todo mundo puro, não tem mais mente suja, não tem mais olhar sujo, não tem mais linguagem suja, todo mundo limpo, todo mundo puro lá na eternidade. Essa é a característica da igreja do Senhor. A parte final do verso 9, mostra que era uma igreja vencedora. Olha como é que diz o texto aí: com palmas nas mãos. Na nossa versão diz palmas. Há uma outra versão que diz palmeiras. Não tem nada a ver com o time, não. Palmeiras aí são folhas de palmeiras. Quando diz palmas aqui, não é que estão batendo palma, não. É que ele está vendo todos eles com umas folhas de palmeiras na mão. E a folha da palmeira era símbolo de vitória. O que esse texto está dizendo é que a igreja gloriosa, a igreja do Senhor, ela é vencedora. Por isso aparece com palmas nas mãos. Ela é vencedora. Inumerável, universal, honrada, pura, vencedora. Irmãos, só vence quem teve luta. Não pense que é privilégio seu ter lutas. Todos nós temos lutas. Quem esta semana não teve lutas, ou semana passada, ou mês passado, ou este ano já teve lutas. Se venceu é porque teve lutas. Folhas de palmeiras nas mãos, símbolo da vitória. Então a igreja de Jesus é vitoriosa. Irmãos, nós somos vencedores. Tem uma palavrazinha que é utilizada hoje na psicologia, né, Rosélia? Chama-se resiliência. Eu gosto desta palavra, resiliência. Resiliência é uma palavra que está sendo utilizada. Embora esta palavra, originalmente, ela era usada na engenharia. Ela veio para a psicologia, ela foi emprestada. E eu gosto muito dessa palavra, porque a ideia, o sentido de resiliência é resistência, ou seja, que pode sofrer impacto, mas que aguenta. A igreja do Senhor Jesus, ela tem resiliência, sofre impactos, mas a gente continua. Quem é este povo? Que povo é este? O povo sofre e passa por tribulações e lutas e é molestado e chora. Mas a igreja do Senhor, ela é vencedora. Você olha para trás, irmãos, quantas coisas maravilhosas. Eu particularmente, irmãos, eu oro a Deus e digo: Senhor, me dá resiliência. Porque eu hoje entendo esta palavra, eu oro, me dá resiliência. Eu não quero ser do tipo que desiste de tudo. Sabe, qualquer coisinha, não, eu não quero mais. Não, eu quero ter resiliência.
Porque muitas vezes o nosso sucesso vem depois de um fracasso. Mas se você tem resiliência, você persiste, você continua. Aquele momento você sofreu um impacto, mas continua. As construções japonesas hoje, elas são feitas com resiliência. Ou seja, preparadas para suportar o impacto dos terremotos. E Deus está nos preparando e tem nos preparado para suportar os impactos desta vida. As tempestades, os vendavais. A igreja do Senhor que chega na eternidade é uma igreja vencedora. Sexta característica desta igreja, ela é exaltadora. Olha como é que diz o texto no versículo 10. Vamos ler juntos o versículo 10? Aliás, o versículo 10 mesmo. Vamos lá, comigo. O versículo 10. Essa multidão inumerável clamava, sussurrando, em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence à salvação. Uma das características da igreja gloriosa é que ela é exaltadora, ela exalta a Deus, ela exalta o Cordeiro. Nós somos salvos pelo Cordeiro. Nós reconhecemos o reino, Ele está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós somos salvos por Ele. Não há salvação em nenhum outro. É a igreja que está lá na eternidade, exaltando o Senhor, porque ela reconhece. Veja agora, outra característica desta igreja, o versículo 12. 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o quê? O trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria juntos, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma outra característica da igreja, ela é adoradora. Lá na eternidade a adoração continua. Estou adorando. Os anciãos estão adorando, os querubins estão adorando, os serafins estão adorando, os anjos estão adorando, e nós vamos nos juntar para adorar com eles lá na eternidade. Uma igreja adoradora. Esta, irmãos, é a sétima característica da igreja. Aparece aqui 7 características desta igreja. O texto está falando que a igreja está lá na eternidade. Irmãos, sabe o que me alegra nesse texto? É porque estes que estão lá na eternidade foram vistos por João quando ele estava na ilha de Patmos, há mais de 2000 anos atrás. Antes que você viesse a existir, você já estava na eternidade. Para Deus, o presente é passado, o passado é futuro, o futuro é presente. Para Deus não existe tempo. E João vê esta multidão incontável. A linguagem do apóstolo Paulo é: legislativamente, estamos assentados nos lugares celestiais. Antes de nos assentarmos, já estamos. Que coisa fantástica, irmãos. E João tem essa visão da igreja na eternidade, na glória, antes mesmo que nós viéssemos a existir. Ele tem esta visão. Sabe, queridos, é isso que nos alegra, porque a gente
tem que viver na perspectiva da eternidade. Eu tenho que viver nessa terra envolvido com Deus, de tal maneira com Deus, que eu fico pensando, Senhor, o Senhor já me viu na eternidade, eu vou viver uma vida que faz jus a isso, então eu vou viver na perspectiva da eternidade. Embora que eu chore nesta vida, eu tenha tribulação nessa vida, eu seja molestado nesta vida, mas a minha esperança, a minha vida não se resume aqui. Eu estou pensando na eternidade, no Deus que se assenta no trono, pensando no Cordeiro que está lá, naqueles anjos que estão adorando a Deus. Eu vou me unir a eles, eu vou me juntar a eles, é só uma questão de tempo, estaremos lá. Esta é a glória da igreja. É que um dia estaremos lá na eternidade. Há 3 coisas que eu gostaria de mencionar ainda nesse texto. Lembrando aquela canção, quem é este povo? Que povo é este? Três questões aqui nesse texto. Verso 13. Verso 14 e o verso 15. Verso 13, a procedência da igreja. Verso 14, a identidade da igreja. E verso 15, a missão da igreja. Veja comigo então o verso 13. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vem? Eles, então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Mas eles não só vêm da grande tribulação. O texto diz, lavaram suas vestes, suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A nossa procedência. De onde procede esta igreja? Esse texto trata da nossa procedência. Quem são estes? De onde eles vieram? Qual é a procedência deles? Sim, eles passaram tribulações, mas a procedência deles é que eles foram salvos pelo Cordeiro, eles foram resgatados, eles foram transformados. Essa é a procedência deles. Eles procedem de Jesus. Eles procedem. Essa é a procedência da igreja. Verso 14. Veja comigo, verso 14, a parte final do verso 14. E as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Só quem pode se colocar diante do trono de Deus é quem é de Deus. Quem foi resgatado por Deus. Então, irmãos, esse texto fala da procedência da igreja, mas fala da identidade da igreja. Nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade? É que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, salvos pelo sangue do Cordeiro e pertencemos ao Senhor, e por isso nós podemos estar diante do trono de Deus. Então a igreja tem uma identidade, mas no verso 15 ainda, qual é a missão da igreja? No verso 15, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E o servem de dia e de noite. Sabe qual é a missão da igreja? Servir ao Senhor de dia e de noite. Servir a Deus de dia e de noite. Você está em casa servindo ao Senhor, está trabalhando e está servindo ao Senhor, vivendo e servindo ao Senhor, porque nós vamos passar a eternidade servindo a Deus, numa nova dimensão, de onde procede, com a sua identidade, com a sua missão. Qual é a missão da igreja? Servir. Servir, irmãos. Servir a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando eu leio sobre os filhos de Eli, eu fico preocupado. Porque sobre os filhos de Eli diz o seguinte, e eles não se importavam com Deus. Quem serve a Deus é quem se importa em agradar ao Senhor.
Ele se importa em agradar a Deus. Essa é a missão da igreja, servir ao Senhor. Irmãos, e esse texto conclui sobre a felicidade da igreja. A procedência da igreja, a identidade da igreja, a missão da igreja. Veja comigo agora, irmãos. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Essa aqui é a felicidade da igreja. A igreja apacentada pelo Cordeiro, vivendo na eternidade. Sabe, irmãos, a ausência completa de sofrimento. O Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não haverá mais moléstia sobre nós, nem tribulação sobre nós. Não haverá nenhum mal sobre nós. O Cordeiro vai estender seu tabernáculo sobre nós. Ele será o nosso amparo completamente, uma eternidade com Jesus. Aqui trata da igreja feliz. Só haverá completa felicidade na eternidade. Quem são estes? De onde vieram? Sua procedência, sua identidade, sua missão e sua felicidade. Eu gostaria que os irmãos gravassem essas 4 palavras aqui. Procedência, identidade, missão e felicidade. Verdadeiramente a gente só vai ser feliz na eternidade. Enquanto estivermos nesta vida, nós teremos uma realidade a ser enfrentada. Mas vivemos na perspectiva da eternidade. Olhando para Jesus e sabendo que um dia nós estaremos lá com o Senhor. Juntaremos nossas vozes com as vozes dos anjos, dos querubins e dos serafins. Meu irmão, o nosso desafio é viver nesta terra, na perspectiva da eternidade. Porque esta será a glória da glória. A glória da igreja é viver a eternidade com o Senhor. Tanta gente investindo na terra. Tanta gente com a cabeça na terra. Tantas pessoas religiosas. Tem gente que não tem a mínima noção de vida, de Deus. Nós precisamos viver nesta terra com a cabeça no céu, olhando para lá. Enfrente os desafios, as tribulações, as lutas desta vida, mas com a perspectiva de eternidade. Um dia tudo vai parar, um dia tudo vai ter seu fim. Estamos caminhando para isso. O mal avança. Irmãos, parece que o mal é como um grande mar que está avançando, avançando, avançando. Prepare sua família e seus filhos para o que ainda vai acontecer. Conscientize-os para que esse mar do mal não os pegue e os leve. Jovens, adolescentes, irmãos, o que a gente espera desta vida? O que você está esperando? Temos alguns dias melhores nesta vida, mas é o tempo todo a gente preocupado. O sistema do mundo é diabólico, egoísta, animal. Há um esquema no mundo. Eu me preocupo porque eu vejo um bocado de gente
com a cabeça aqui na terra. Temos que encher a nossa mente das coisas lá do alto. Enfrente seus desafios, enfrente suas lutas, suas tribulações, enfrente seus choros, enfrente seus problemas emocionais, enfrente os problemas que lhe atingem, que vêm causar moléstia a você, enfrente tudo isso. Não tem como, irmãos. Eu seria um enganador se eu chegasse aqui na igreja e dissesse, isso não acontece quem tem fé. Não, esse texto fala das pessoas que viveram para Deus, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que se entregaram ao Senhor, que vivem para Deus, que se entregaram, que se renderam ao Senhor, mas que passam terríveis lutas nesse mundo, mas que a diferença é a perspectiva da eternidade. Eles olham para a glória, eles estão pensando, um dia estaremos lá. Não tem coisa melhor, irmãos, e que no meio da luta, da tribulação, a gente saber que isso um dia vai ter fim, isso vai se acabar. A gente passa por luta e diz, mas um dia eu estarei livre. Jesus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, Ele vai me livrar dessas tribulações, passarei a eternidade com Ele. Tem que viver nessa perspectiva. Eu quero terminar esta palavra, irmãos. Um dia Laís era pequena, eu já falei isso para a igreja. Eu comecei a falar do céu para Laís. Eu me lembro como hoje, eu falando, Laís, olha, o céu, isso é um lugar lindo, isso é um lugar maravilhoso, olha, Deus vai estar lá no trono. Aí comecei a explicar para ela como era o céu, tem um rio que chora, e eu falando do dar, e eu me empolgando, né? Eu fui falando e dizendo, olha, aqueles que foram salvos por Jesus estão lá na eternidade, aqueles que morreram lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem angústia. E Laís olhando, e olhando assim, e eu falando, e eu fui me empolgando, aí eu dizendo, olha, aqueles que morrem, eles vão lá, logo lá para a eternidade, vão morar com o Senhor. E quando eu estava terminando lá, ele disse, ô pai, vamos morrer agora? Ela queria tanto ir para o céu, e pensando no céu, que eles vão morrer agora. Diferente da senhora que morreu, e a mãe chegou para a filha e disse, filha, sua avó fez uma viagem. Foi. Olha, para uma cidade bem bonita. E ela começou a falar daquela cidade bem bonita. Aí a menina disse, ela foi conhecer a Disney, foi? Na realidade a velha tinha morrido. Mas sabe que a gente fala mais de Disney do que de Nova Jerusalém. A gente está falando mais do mundo do que eternidade. Fale da eternidade, fale da glória de Deus, fale da vida, irmãos, porque isso será uma realidade para nós. Viva da perspectiva da eternidade. Em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé, irmãos.